Olá pessoal, bem-vindos ao canal PO Sem Crise e vamos à resolução de mais um exercício. A camisaria da moda limitada produz 4 tipos diferentes de camisas: baby look, manga 3/4, tradicional curta e tradicional comprida. Todos os diferentes tipos de camisas são fabricados utilizando-se 3 tipos de tecidos, cada uma com diferentes proporções de cada tecido. A tabela 1 mostra o custo e a disponibilidade de cada tipo de tecido. Os tecidos são brim, algodão e tergal, e cada um apresenta o seu custo por metro e a disponibilidade semanal. A tabela 2 mostra outras informações relevantes do processo de fabricação, como o tipo da camisa, que são 4 tipos: baby look, manga 3/4, tradicional curta e tradicional comprida, os metros de tecido por camisa, os requisitos especiais de tecido em cada camisa, número de pedidos de camisas já contratados, demanda total semanal e o preço de venda. Diante dessas informações, qual a estratégia de produção que deve ser adotada pela empresa para maximizar o seu lucro? Bom, agora vamos para as variáveis do problema. X11 vai ser baby look brim. X12 vai ser baby look algodão. X13 vai ser baby look tergal. Aí vamos passar para o outro tipo de camisa, que vai ser X21, que é 3/4 brim. E assim sucessivamente. Como são 12 tipos, eu já deixei pronto aqui para todo mundo ver. Só que pensando na nossa função ótima, que vai ser lucro, o que é a função lucro? O lucro, ele é o faturamento, né? Ou a sua receita, menos o custo. Então, pensando nisso, o que vai ser o nosso custo? O nosso custo vai ser a quantidade de tecido. E qual vai ser o nosso lucro? A quantidade de cada... Nosso faturamento vai ser quantas camisas de cada tipo a gente vendeu. Então, para isso, nós vamos precisar de umas variáveis auxiliares, que vão ser, que eu vou chamar de X1, X2 e X3. Essas variáveis vão ser o nosso custo, que é a quantidade de brim que nós vamos comprar, a quantidade de algodão e a quantidade de tergal. Tá bom, esse aqui é o nosso custo. E a nossa receita ou faturamento vai ser de acordo com a quantidade de camisetas vendidas. Então vai ser N1, N2, N por causa do número de camisetas vendidas, e N4, que vai ser baby look 3/4, tradicional curta e tradicional comprida. Então, seguindo lá nossa funçãozinha do lucro, qual que é a nossa função objetivo? É maximizar Z. E aí a nossa função vai seguir essas premissas aqui. Vai ser a quantidade de baby look vendida vezes o preço da baby look, que a gente viu lá na tabela, que é R$10,80. Então vai ser R$10,80 vezes N1 mais a quantidade de 3/4 vendida, que na tabela tá, que custa 15,20 vezes N2 mais o preço da tradicional curta, que é R$8, vezes a quantidade de tradicional curta vendida, mais o preço da tradicional comprida, que é R$12, vezes
a quantidade de tradicional comprida vendida. E aí a gente vai ter que subtrair o nosso custo, que vai ser menos 2,50 do custo do tecido brim, X1, menos 3,25, que é o custo do tergal, é o custo do algodão, que é X2, menos R$4, que é o custo do tergal. Agora tá certo, X3. Essa aqui é a nossa função objetiva. Logo depois de definir quais são as nossas variáveis de decisão e qual a nossa função objetivo, o próximo passo é definir quais são as restrições do seu problema. Então, olhando a tabela do exercício, que a gente vai conseguir chegar a quais são essas restrições. A tabela 2, ela mostra as informações relevantes por cada tipo de camisa. E aí é por aí que nós vamos conseguir as restrições. As restrições referentes a baby look são o metro de tecido por camisa, que tem que ser que precisa de 0,9 metros de camisa de tecido por camisa. Além disso, precisa do mínimo de 80% de brim, ou seja, vai ser a quantidade de tecido necessário, que é 9 metros vezes o 80% de brim. As restrições quanto à manga 3/4 são que tem que ter no mínimo 0,95 metros de tecido, tem que ter mínimo de 50% de brim e o máximo de 20% de tergal. Seguindo o mesmo pensamento para tradicional curta, tem que ter no mínimo 1 metro de tecido por camisa, sendo 50% de brim no mínimo e no máximo 40% de tergal. A tradicional comprida são 1,20 m de tecido por camisa. Além disso, também tem que ter 30% de tergal no mínimo. Nós também temos as restrições da quantidade de brim usada no total, que vai ser a quantidade de brim usada em cada tipo de camisa pela quantidade de camisa vendida. Por exemplo, a quantidade de baby look brim pelo número de baby look vendida, a quantidade de 3/4 brim pelo número de brim vendido, a quantidade de tradicional curta de brim pelo tanto de tradicional curta que foi vendido, da mesma forma a quantidade de tradicional comprida de metros, usado no tradicional comprida pela quantidade de tradicional comprida vendida. Da mesma forma vai ser X2, que é a quantidade de algodão, e X3, que é a quantidade de tergal. Na primeira tabela, nós temos uma informação lá que é a disponibilidade semanal. Isso significa que essas três variáveis elas vão estar restritas pelas quantidades semanais disponíveis. Ou seja, X1 ela pode ser no máximo 4.000, X2 ela pode ser no máximo 2.000 metros e X3 pode ser no máximo de 3.000 metros. Na tabela 2, nós temos o número de pedidos que já foram contratados e o número de demanda total semanal. Isso significa que cada quantidade de tipo de camisa, ele tem que ter um número mínimo e até um máximo que ele pode chegar. No caso da Baby Look, ela tem que ser no mínimo 500, que são os pedidos, e no máximo 600, que é a demanda total semanal. No caso do 3/4, a mesma forma.
ela tem que ser no mínimo 280, no máximo 500. A tradicional comprida, ela pode ser no mínimo 150, que são os números de pedidos que já foram feitos, e no máximo 300, que é a demanda semanal total. Então, pessoal, para resolver esse exercício, a gente poderia fazer na mão mesmo, usando qualquer outro método, como o simplex tabular. Esse exercício é um exercício não padrão, por causa das variáveis que você tem que subtrair da função objetivo. Mas, como levaria muito tempo para fazer na mão, nós vamos usar uma ferramenta do Excel chamada Solver, que facilita bastante a nossa vida no caso de muitas variáveis, como é esse exercício. Bom, a gente implementou aqui a carinha do nosso problema, né? Todas as variáveis aqui, as variáveis estão aqui e aqui nossas restrições. A primeira coisa que a gente tem que fazer é definir a nossa função objetivo. Como a gente tinha visto lá, a função objetivo é a quantidade de cada camisa, né, de cada tipo de camisa, vezes o preço delas, menos a quantidade de cada tecido, menos o custo de cada tecido. Então, a gente vai usar uma função do Excel que chama somar produto, que facilita a nossa vida. Então, eu vou somar produto da quantidade de cada uma delas, coloco uma vírgula, e aí aqui a gente coloca o preço de cada uma, menos a quantidade, mais outro somar produto, da quantidade de cada tecido, outra vírgula, vezes o custo de cada tecido. Então, tá pronta a nossa função objetivo. Logo depois da nossa função objetivo, a gente tem aqui as funções das restrições. Essas aqui são todas as restrições que a gente já enumerou lá nas folhas. Vocês podem voltar ao vídeo se vocês esqueceram. Nesse caso aqui, ó, o mínimo de BRIM, ele já está considerado o 0,9 multiplicado pelo 0,8, que é o 80% de BRIM. Aqui, essa restrição é a soma da quantidade de metros de cada tecido para fazer uma camisa baby look, que a gente tinha visto, que é a soma da quantidade de BRIM, mais a quantidade de algodão, mais a quantidade de tergal, que tem que ser igual a 0,9. E assim por diante em cada restrição que a gente colocou lá. O mínimo de BRIM, a mesma coisa nessa aqui de baixo, dos metros de cada tecido, e assim por diante. Agora que foram apresentadas e organizadas as variáveis, a função objetivo e as restrições, nós vamos usar uma ferramenta dentro do Excel que chama Solver. Ela vai nos ajudar a descobrir a melhor estratégia que a empresa pode adotar para melhorar o lucro. Como que a gente faz? A gente vem em Dados, Solver. A gente vai definir nossa função objetivo. Qual é a nossa função objetivo? É essa fórmula que a gente já colocou. Para maximizar, que já está aqui, e a célula das variáveis, que são essas. Uma parte muito importante, minuciosa, que nós temos, são a definição das restrições. A gente vai adicionar uma por uma dessas restrições, que é essa fórmula aqui tem que ser maior ou igual a esse número aqui. Adiciona. Agora a outra. Essa igual a essa.
Adiciona. Ele já vai, quando você adiciona, ele já vai para a próxima. Esse aqui é maior ou igual a essa. E assim sucessivamente. Como são muitas as nossas variáveis, eu já vou apresentar para vocês aqui em todas. Então, como aqui a gente já fez todas as nossas restrições, uma por uma, nós vamos selecionar aqui que a gente está considerando irrestrita, não negativa. E aí a gente vai rodar e esperar que dê certo. Então, esse é o resultado. De acordo com o resultado apresentado pelo solver, o máximo lucro que a gente consegue atingir é de R$ 18.180,50. Para a gente atingir esse lucro máximo, qual é a estratégia? Comprar 1.667 metros de brim, 400 metros de algodão e aproximadamente 108 metros de tergal. E a gente precisa vender 600 baby looks, 500 3/4, 800 tradicional curta e 300 tradicionais compridas. Essa é a melhor estratégia. E na verdade, para a gente saber qual é a melhor estratégia a ser adotada pela empresa, a gente recorre a esses relatórios aqui. A gente seleciona todos, clique em OK. Aqui embaixo, eles vão gerar vários relatórios para a gente. Relatório de resposta, de sensibilidade e de limite. Para a gente fazer análise de sensibilidade, utilizando os relatórios que a gente selecionou lá, a gente tem esse Lagrange multiplicador, que cada um desses números aqui, a gente pode analisar que adicionando uma unidade de cada item desse, a gente vai ter um aumento ou, nesse caso, uma diminuição desses valores na nossa função objetivo. E é isso, chegamos ao final do nosso problema. Voltem numa próxima vez. Obrigada. Se você gostou, clique em gostei para mim.